Boa notícia, e a Duda Dal Ponte traz informações do Rubro Negro pra gente. Oi, Camila, tudo bem? Hoje, na parte da manhã, a gente pôde acompanhar uma parte do treino do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Ontem, né, a decisão era pelo Nilton Santos. A Ferdi queria Maracanã, o Vasco queria Nilton Santos, por isso esse debate também com os jogadores do Flamengo. A gente expresso em decisões da justiça, de magistrados demonstrando que não querem que São Januário seja um palco de grandes eventos. Meus amigos, está chegando a hora desse jogão, né, entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. E é lógico que o clima, né, nos bastidores está com a temperatura, lá em cima, né? O Vasco que tentou de todas as maneiras incomodar jogadores do Flamengo com essas situações que eles vêm criando, né, nos bastidores. Está conseguindo, porque os jogadores do Flamengo estão com muita sede de vencer esse clássico. Agora, parceiro, segura esse Flamengo aí. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre as notícias do Flamengo e também as notícias envolvendo o Vasco. Boa notícia, e a Duda Dal Ponte traz informações do Rubro Negro pra gente. Oi, Camila, tudo bem? Hoje, na parte da manhã, a gente pôde acompanhar uma parte do treino do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Em 6 dias, esse é o segundo treino que a gente pode acompanhar. E a grande imagem que ficou foi o Pedro descendo para o gramado junto com os colegas. Ele, desde ontem, está liberado pelo departamento médico para começar a preparação física. E o que animou todo mundo foi que, durante o aquecimento, ele fez todas as atividades com os colegas. Inclusive, bateu uma bola, uma troca de bola rápida, tranquila, mas ele fez isso com os colegas. Aí depois a gente precisou se retirar e o Pedro foi fazer uma atividade separada do grupo. Essa evolução dele, né, ele fez a cirurgia lá em setembro do ano passado, quando ele estava com a seleção brasileira, ele se machucou, precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, e essa evolução dele foi muito melhor do que o esperado. O prazo para ele voltar era mais ou menos em junho desse ano, depois passou para maio e agora a expectativa é de que ele volte em abril aos gramados. Claro, vai depender da resposta dele no dia a dia. No treino a gente também pôde acompanhar o Alexandro e o Juninho, os dois com problema na coxa. O Alexandro com uma lesão de grau 1, o Juninho com edema, eles estão em estágios diferentes, mas nenhum dos dois está totalmente reintegrado ao grupo e a expectativa é de que o Juninho volte para o segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco. O Ayrton Lucas está desfalcando o time desde a partida contra o Fluminense com dores no joelho. Ele voltou a treinar na semana passada e agora já está treinando normalmente com os colegas, deve voltar para essa semifinal de sábado contra o Vasco. O De La Cruz ficou fora do último jogo porque estava com um corte no pé, um acidente doméstico, mas agora já cicatrizou e ele deve ir para o jogo normalmente também. Essa partida contra o Vasco, às 6 horas no sábado, vai ser no estádio Nilton Santos. O Flamengo gostaria que essa partida fosse no Maracanã, tentou falar com o Vasco, mas o Vasco está irredutível, segundo os dirigentes do Flamengo. E por isso, como o Vasco é mandante, essa partida vai acontecer no Nilton Santos. Hoje, aqui no Ninho do Urubu, o lateral Varela concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre isso, porque o gramado do Nilton Santos é um gramado sintético e há alguns dias os jogadores estão se juntando para defender o gramado natural. Vamos ouvir. Chama um pouco a atenção aí porque semana passada todo mundo se juntou aí para jogar campo natural. Então, chama um pouco a atenção, mas não tem de outra. Vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual a igual e depois definir no Maracanã. Então é isso, pessoal. O próximo jogo do Flamengo é no sábado, às 6 horas, contra o Vasco, pela semifinal do Carioca. Um abraço para todo mundo. Valeu, obrigada, Duda. E a gente tem atualizações em relação a essa definição da semifinal. Ontem, né, a decisão era pelo Nilton Santos. A Ferdi queria Maracanã, o Vasco queria Nilton Santos, por isso esse debate também com os jogadores do Flamengo. A gente ouviu dizendo que preferem grama natural. Tomara que a grama natural do Maracanã esteja boa, né? Porque às vezes a grama do Maracanã natural é horrorosa, mas, enfim... Teremos o jogo no Nilton Santos e a decisão da Ferdi, a novidade durante essa tarde, é que serão liberados os setores norte e sul, que a princípio, por pedido de segurança, estariam fechados. Então, com isso, são mais 8 mil torcedores no estádio. E aí tem um pronunciamento do Batalhão de Polícia Especializada em Jogos falando que é possível, então, ter os dois setores abertos. Então, teremos todo o engenho à disposição, todo o Nilton Santos, norte e sul também serão utilizadas pelos torcedores, mais 8 mil torcedores, então, para essa partida no sábado. E às 5h45, famoso 15 para as 6. 15 para as 6. Sábado, 15 para as 6,
teremos então bola rolando no Newton Santos para a primeira partida da semifinal entre Vasco e Flamengo. Falar de Flamengo e Vasco, primeiro jogo aí das semifinais do Campeonato Carioca neste final de semana, mando do Vasco, e o Vasco escolheu jogar no Newton Santos. Estava até conversando com o Breler aqui. Por que o Vasco não pode mandar o jogo no seu estádio? Clássico. Não tem segurança. Mas como não tem segurança? O Vasco não consegue dar segurança no jogo? A segurança pública, a polícia militar é que proíbe? É isso? Na verdade, é o BEP, né? O Batalhão de Operações Especiais, que cuida da segurança, né, da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que cuida da segurança em eventos esportivos, é que veta em jogos contra o Flamengo. Mas outros jogos, outros clássicos, podem ser realizados em São Januário. Isso, você tem a mesma visão que eu? Sabe qual é a minha visão? É um absurdo. Sim. Dependendo do adversário, não pode, porque os caras se matam e brigam. É isso? E, Abel, uma coisa que existe, porque muita gente tende a levar essa história para o lado da rivalidade, só de Vasco e Flamengo, do clubismo, mas o fato é, existe um preconceito histórico contra São Januário. E até a gente já viu isso, um preconceito expresso em decisões da justiça, de magistrados demonstrando que não querem que São Januário seja um palco de grandes eventos esportivos. esportivos. Que eu quero entender. Flamengo e Vasco dá problema. Esse é o que eles alegam. Mas Flamengo e Vasco jogam no Maracanã. Exato. E Só dá problema se jogar em São Januário? Mas é isso, Abel. Eu quero entender. As autoridades do Rio de Janeiro criaram essa situação de que é normal não ter clássico em São Januário. E muito calcado num preconceito. E já foi... algumas decisões da Justiça expressam isso claramente, que São Januário está no entorno de uma comunidade, a comunidade da Barreira, e isso gera um fator de insegurança. Mas quantas vezes a gente já viu no Maracanã jogos comuns, que nem são clássicos, terminarem em brigam pancadaria. Em frente ao Maracanã, brigam no metrô, brigam na rua, brigam longe. Houve Isso em todos os estados. Não sei se você se lembra, na final da Sul-Americana, em 2017, o Flamengo Independiente foi uma loucura. Cena de guerra. Cenas de guerra, uma baderna na entrada, invasão, confusão com a polícia. E o Maracanã continua recebendo clássicos, continua recebendo grandes eventos. Por que São Januário não pode? E essa é uma pergunta que as autoridades do Rio de Janeiro têm de responder e têm de ser cobradas. Porque não é pelo fato de um estádio estar numa comunidade, no meio de uma favela, que esse estádio é proibitivo. Isso é uma demonstração de preconceito e uma demonstração de que querem higienizar esse espaço, que esse espaço só serve para jogos secundários. Se o pau quebrar em Vasco e Criciúma, tá tudo certo. Mas num clássico... E esse é um ponto de vista que além de preconceituoso, elitista, acaba indo para o campo esportivo e prejudicando o Vasco, porque o Vasco não tem culpa de ter o seu próprio estádio. O Vasco tem o seu estádio para utilizá-lo em qualquer jogo. Se serve para Vasco e Madureira, tem que servir para Vasco e Flamengo, para Vasco e Botafogo, para Vasco e Fluminense. Eita. E as autoridades têm de trabalhar com afinco para que confusões e para que a violência no futebol não aconteçam em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Concordo com vocês. E aí, a decisão do Vasco de mandar no Newton Santos é mais política e menos técnica. Porque se a gente analisar friamente, o Vasco não ganha nada realizando um jogo num campo de grama sintética, em que não está habituado a jogar, em que a torcida do Vasco não tem a cultura ali do estádio de frequentar. Concordo com você, mas o Flamengo também não ganha. O Flamengo está muito mais acostumado a jogar no Maracanã. Claro, é a casa do Flamengo. Claro, mas não... Concorda? Mas o Vasco toma essa decisão muito mais por um fator político, porque existe também... a briga do Vasco com o Maracanã, com o consórcio, a disputa por mandar mais jogos lá. Então isso está inserido nesse contexto. Mas é isso, é direito do clube, como mandante, de escolher o lugar onde vai jogar. Mas o Vasco deveria jogar todos os clássicos que quiser, quando quiser, em São Januário, porque é a sua casa. Então, falamos sobre, ou deixamos nossa indignação, que somos contrários. Depois, se a Mari e o André quiserem falar, óbvio que vão falar também. Dito isso, o Vasco escolheu jogar no Newton Santos. A gente vai ouvir o Varela daqui a pouco. Varela, ou seja, quem for do Flamengo, se reclamar, para mim não tem o que reclamar. O mando é do Vasco. O Vasco, que deveria jogar no seu estádio, não pode. O Vasco escolhe para jogar onde quiser.
como o Flamengo manda jogos onde quiser, quando é mandante, como já mandou no próprio estadual. Joga no Espírito Santo, joga no Nordeste, joga em Brasília. Não é isso? E o Vasco tem o mando de campo. Ele joga onde ele quiser, o Flamengo não tem que reclamar. E vamos pontuar também, além das autoridades do governo do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, a grande responsável também por isso é a FERJ. Porque a FERJ olha isso passivamente e simplesmente obriga o Vasco a levar o jogo para outro lugar, sem fazer o papel que deveria ser da federação, de cobrar a segurança das autoridades, que é um clube filiado e um clube que tem direito de mandar seus jogos em casa, seja ele qual for. E essa, nem que seja, reduz a capacidade, vai ter 5% de torcedor flamenguista e que haja reciprocidade no Maracanã quando o Vasco jogar. Mas deveria se encontrar uma solução para isso. Não pode se normalizar que um estádio seja proibido de receber clássico ou proibido de receber um clube específico, uma torcida específica. Isso não existe. Eles, não sei, acabam usando aquele ditado antigo, né? Tapando o sol com a peneira. Infelizmente, as confusões continuam acontecendo. O Vasco sendo punido pela incompetência alheia, né? Como acontece em São Paulo também, que a solução, entre aspas, que acharam já faz anos, torcida única nos clássicos. E as torcidas continuam brigando, continua morrendo gente, nem sempre em clássicos paulistas, como aconteceu lá naquele confronto de torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro, enfim. Mário Pereira. Eu acho que assim, a opinião do Varela ou do Flamengo, que o Flamengo também se mostrou indignado, são opiniões próprias e isso pouco interfere, né, no que o Vasco tem que decidir nesse caso. Até por parte do Vasco foi explicado, né, porque o próprio Coutinho se colocou nesse manifesto que o Varela cita sobre os gramados sintéticos, e ali também é uma opinião pessoal do jogador, e o Vasco ele tem que tomar decisões pensando no clube, pensando no coletivo, e é muito importante da gente pontuar, que é tudo isso que o Brelli falou. Essa decisão só foi tomada porque o Vasco precisou encontrar uma solução por estar sendo prejudicado, de não poder mandar a partida dentro do seu estádio, de não poder aproveitar o mando de campo para jogar contra o Flamengo, tudo que a gente sabe, o que o time da casa se sente e faz questão de jogar dentro do seu estádio. Então, assim, o Flamengo ele teria uma condição muito favorável se o Vasco mandasse o jogo no Maracanã, isso é muito óbvio, né? Então, assim, se sente prejudicado de alguma maneira e tenta usar desse discurso para inflamar muito mais acirrar muito mais essa disputa. Do Flamengo não ter vida fácil também quando quer mandar as partidas no Maracanã, não só contra o próprio Flamengo ou qualquer outro jogo que ele entenda que vai fazer bem ter um número maior de torcida, e dentro das escolhas, como o Brelli falou, uma escolha que pode ser sim vista por um lado político, o que atesta ainda mais essa irresponsabilidade, essa falta de vontade de encontrar uma solução para São Januário se apresentar como um mandante para clássicos. A gente viu já, né, na temporada passada, o Vasco precisando encontrar soluções para deixar o estádio mais seguro, e tudo que dependia do Vasco ele fez e agora não depende do Vasco. Então é um absurdo, o clube está sendo punido 2 vezes, porque ele não pode mandar a partida dentro da sua casa e ainda sim precisa encontrar um outro lugar que não necessariamente vai favorecer o estilo de jogo dele e também agradar os próprios jogadores. E o Flamengo está caindo na pilha errada também, porque o Flamengo é amplamente favorito para o jogo. Se der a lógica, o Flamengo passar, será porque tem um time muito melhor que o Vasco, muito mais opções técnicas, um time num estágio tático e técnico muito à frente do Vasco, e não porque o Vasco escolheu mandar o jogo no Newton Santos. Não é por aí. E o Vasco também não tem essa ideia de, nossa, estamos levando uma grande vantagem. Está fazendo sua escolha, e aí, repito, tem um peso político nisso, mais até do que esportivo, e tentando jogar minimamente com as armas que tem de fazer um mando de campo valer alguma coisa. E nesse caso, é isso. Não é a casa dos dois times, e o Vasco, se tiver uma vantagem aí, é simplesmente por tirar o Flamengo do Maracanã, mas não é uma vantagem que vai fazer com que entre em condição de igualdade no jogo, porque tecnicamente o Flamengo é superior. Foi mais você falou que é uma decisão política, né? Eu concordo. Sim. Ou talvez, numa linguagem mais popular, um pouco de birra. Já que eu não posso jogar no meu estádio, também não vou jogar no estádio que o Flamengo está acostumado. Qual é a opção que tem? O Newton Santos? Vai no Newton Santos.
Por aí? E até, sinceramente, olhando a ótica do Flamengo, lógico, não é o ideal para os dois, mas eu acho até menos pior para o Flamengo, que é um time com mais velocidade, num gramado sintético. Eu acho que isso até, pro estilo de jogo das duas equipes, pode ser menos prejudicial justamente para o Flamengo. E em relação a toda a questão, eu concordo muito com os colegas. Assim, em relação a ser uma medida que acaba causando uma injustiça desportiva com o Vasco. E, assim, é mais uma tentativa frustrada, é mais um paliativo que se busca nessa tentativa de combater a violência no futebol. Mas, sinceramente, assim, não é por aí, não é esse tipo de coisa. A gente já viu, não é uma situação nova, né, de São Januário não poder receber jogo. É uma tentativa de combater, né? Exato. Porque não apresentaram soluções para combater, Exato. né? Então, resolver assim, sinceramente, eu lamento muito essa questão que é injusto, esportivamente falando, e não é que você está, de repente, acontecendo para ver uma melhora num problema. Não, acho que é só mais um paliativo que nem um paliativo, na verdade. E até uma informação, alguns jogadores do Vasco não ficaram satisfeitos por jogar no Newton Santos, porque é um gramado sintético. Ninguém gostou. Não, alguns jogadores do Vasco também, como o Felipe Coutinho, estavam naquele manifesto contra gramados sintéticos no futebol brasileiro. E até por serem coerentes, é lógico que eles não... Nossa, que ótimo jogar no Newton Santos que tem um gramado sintético. Mas, por outro lado, mesmo insatisfeitos, eles entendem o lado da diretoria do Vasco por saber que é isso. O Vasco sofre um prejuízo por não poder jogar em São Januário, que é o estádio em que eles estão acostumados, que tem o gramado natural, que eles já conhecem cada palmo, se tem ali um buraco dentro da grande área, os jogadores já têm esse conhecimento, mas é isso, o Vasco prejudicado tem o seu direito de escolher o mando de campo e, naturalmente, os jogadores compreendem esse lado, não é uma insatisfação com a diretoria, uma insatisfação com o fato de que as entidades de segurança, governo do Rio de Janeiro e a FERJ obrigam o Vasco a jogar fora de São Januário, e essa é a grande satisfação, inclusive desses atletas que não gostam do gramado sintético. Galera, é surreal, né? Eu não tô acreditando que eu escutei todos esses comentários aqui de hoje, tá? Primeiro, vamos lá, vamos pontuar. Parece até que o Vasco nunca jogou no Maracanã, né? Fala-se de uma forma que o Vasco está sendo prejudicado. Mano, o Vasco joga a vida inteira no Maracanã contra o Flamengo. O Vasco já foi campeão contra o Flamengo no Maracanã por diversas vezes. O Vasco já venceu vários clássicos no Maracanã do Flamengo. Ou seja, o Maracanã sempre foi o palco de Flamengo e Vasco. E os caras falam como se isso não acontecesse, como se o Vasco e o Flamengo não acontecesse a vida inteira no Maracanã. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Vasco está sendo prejudicado porque não vai jogar em São Januário. Galera, não é só questão policial, tá? A polícia não entregar a segurança no entorno do estádio, né, em parte do estádio, que não pode ter Flamengo e Vasco em São Januário. A questão toda é simplesmente porque a última vez que tivemos Flamengo e Vasco lá, o Flamengo venceu o jogo, não sei se foi a última vez, mas há um tempo atrás, os vascaínos queriam quebrar o estádio. Ou seja, não vai acontecer o jogo lá por falta de comportamento da própria torcida vascaína. Você já imaginou? O Flamengo vai para um jogo contra o Vasco, tem um time muito melhor, aplica um 6-0 lá, como aconteceu no Maracanã, um 6-1, por exemplo. Os caras vão quebrar o estádio inteiro. É simplesmente isso. E outra, a estrutura de São Januário não comporta dividir uma torcida em 50-50. Não é só com o Flamengo, é com time nenhum. Nenhum. Pode jogar o Palmeiras, pode jogar qualquer um lá. Eles não têm estrutura para dividir em 50-50. Então o problema não é da polícia e da segurança pública, é da estrutura do estádio, que não comporta dividir 50-50. Não tem segurança você dividir em 50-50 ali. Não tem uma estrutura adequada para isso. Então isso aí é um problema do estádio, né? Da construção, ou seja, do prédio. Não somente da segurança pública. Então, o Vasco, galera, não está sendo prejudicado em absolutamente nada. Flamengo e Vasco sempre aconteceram no Maracanã, sempre aconteceu a vida inteira. E o Flamengo venceu, o Vasco venceu, o Flamengo foi campeão, o Vasco foi campeão. E aí os caras falam como se o Vasco nunca tivesse jogado lá. E não são os próprios vascaínos que sempre falam que o Maracanã não é casa do Flamengo?
Ou seja, estão tratando agora como se o Maracanã fosse a casa suprema do Flamengo. A nossa casa, o terreno, já está comprado, mas ainda não está construído. O Maracanã é o local ao qual nós sempre jogamos, utilizamos e fizemos a nossa história. Mas os próprios vascaínos dizem que o Maracanã não é casa do Flamengo, é casa do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. E agora querem dizer que, não, vamos jogar na casa do Flamengo? Tá vendo? Estão assumindo que realmente o Flamengo sempre foi quem, né, deu as cartas ali. Então, assim, estão entrando num contraditório. E outra, eu ouvi aqui também nesse comentário, o Vasco está se utilizando as armas que tem para jogar contra o Flamengo. Pô, mas armas fora, extra-campo, mano, as armas que tem que jogar dentro de campo, né? Sei lá, colocar um jogador ali para fazer uma marcação pessoal, tentar tirar espaço, né, sei lá, de um jogador de criatividade, usar as armas dentro de campo. Agora, usar armas de tumultuar a partida, cara, isso é uma vergonha, isso é se apequenar, né? Isso é, pra mim, se apequenar. Bom, é o que eu acho, é só a minha opinião, mas pode colocar sua opinião aqui também, porque realmente o Vasco tá conseguindo, né, fazer o que ele queria, tumultuar esse jogo. O Flamengo não tá nem aí se vai jogar no Engenhão, se vai jogar no Maracanã, se ia jogar no São Januário. Mano, pode ter certeza, a torcida do Flamengo aleiria em qualquer lugar, e o Flamengo é melhor do que o Vasco jogando em qualquer lugar, até no terrão. Essa que é a verdade. Pode botar o jogo para jogar no terrão, o famoso terrão, que vai, com certeza, o Flamengo tem muito mais qualidade do que esse time do Vasco. Essa que é a verdade, né? Estão com medo. É isso, é medo do Flamengo. Bom, galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, para o canal da ESPN Brasil. Vou pedir a você que está aqui, meu amigo, para deixar o like, né? O seu like ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Se inscreva, ativa o sino, porque daqui a pouco eu tô voltando, hein? Tô fazendo a cobertura completa dessa semifinal entre Flamengo e Vasco. Você não vai perder absolutamente nada. Fique tranquilo que eu vou estar sempre trazendo aqui conteúdo para vocês. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!